É demorado. Ele está pesado, o ficheiro. Está pesado? Tem A muita senhora quer imagem. ir tentando por enquanto? Deixa-me lá que não consigo estar a ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Sem problemas. Pronto. Já vai seguir. Agora já posso. Então, na Agora hora já posso. de... Ok. Então, na hora de apertar o compartilhar tela, Mas eu na não posso. rodapé. Mas está a dizer que não pode compartilhar. Ok. Ah, sim. Desculpa. Pronto. Agora sim. Então, na hora de compartilhar, compartilha a janela do PowerPoint que deve aparecer. Se Pronto, tiver eu já algum estou a áudio, compartilhar. sim. E aí, tenta colocar o modo apresentação ali. Isso, ali embaixo. Aí. Ah, perfeito. Então, vai dar certo. Não tem problema. Deu A gente já está certo. com essa... Isso, já deu certo. E aí, a gente vai... Já podemos iniciar quando vocês estiverem prontos. E querem que esteja assim ou querem que feche e depois volto? Não, Não, pode deixar. podemos manter já. Falta um minutinho só, Marina. Gente, eu não estou conseguindo escrever aqui no chat, só para falar que o revezamento vai ser de 15 em 15 minutos, tá bom? Eu e o Gustavo. Perfeito. Obrigada, Sara. Boa tarde. Então, vamos retomar aqui a nossa programação, no nosso evento, os direitos da pessoa com deficiência e a reabilitação do futuro. Agora, iniciando as atividades do período da tarde, eu tenho um prazer imenso em convidar a professora Paula Campos Pinto. A professora Paula é doutora em Sociologia pela Universidade de York, em Toronto, no Canadá, professora associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e ela fundou e coordena o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, uma estrutura que reúne investigadores e organizações que atuam na área de deficiência, promovendo processos participativos de monitorização de direitos humanos das pessoas com deficiência em Portugal e em países de língua portuguesa. Eu tive o imenso prazer em conhecer a professora Paula pessoalmente, conhecer a estrutura do observatório da professora Paula, por isso eu trago ela aqui para contar para nós um pouquinho sobre a experiência portuguesa e a criação do observatório em Portugal. Professora, eu passo a palavra para a senhora, é um prazer imenso recebê-la. Muito obrigada, professora Gabriela. Eu é que agradeço e, em primeiro lugar, agradeço o convite. É um gosto também enorme estar aqui, poder partilhar convosco o que tem sido a nossa experiência, já de alguns anos, com este observatório. E podermos também, no fundo, trocar ideias, trocar experiências. Espero muito vivamente que esta seja a primeira de uma série de outros encontros e outras oportunidades que tenhamos pela frente para continuar a fazer estas trocas, estas participações mútuas que são sempre também muito importantes para reforçar o trabalho que em cada um dos nossos países vamos tentando fazer em prol dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E realmente é extraordinário como hoje em dia estas tecnologias nos facilitam esta aproximação de estarmos tão longe geograficamente, mas estarmos tão perto e podermos, do conforto da nossa sala de estar ou do nosso canto de trabalho, conversar com tanta gente. É realmente um enorme prazer estar aqui. Já devem ter percebido, entretanto, que eu estou com alguma constipação, já no final, mas ainda, portanto, eu espero vivamente conseguir ter voz para estar presente e conseguir comunicar até o final deste tempo que me foi concedido, mas desde já agradeço a vossa compreensão para a necessidade que vou tendo, se calhar, de miúdo ir parando, para ir bebendo um bocadinho de água. Então, o que é que eu trouxe para conversar convosco aqui? Uma apresentação que se divide
em 3 momentos, falar-vos muito brevemente sobre como é que a deficiência surge como uma temática no Sistema Internacional de Direitos Humanos. É importante sempre conhecermos a história e as lutas que estiveram por detrás do trabalho que hoje desenvolvemos, porque há um contínuo nesta luta e neste ativismo. Depois falar-vos mais especificamente sobre o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do ISCSP, da Universidade de Lisboa, falar-vos da nossa missão, dos eixos de intervenção, de que é o nosso trabalho, de como nos estruturamos e quais têm sido as atividades que nos têm ocupado. E por último, trago-vos também alguns dados empíricos, alguns indicadores sobre a implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal. Então, esta linha do tempo mostra-nos, de facto, como tem sido uma lenta e difícil conquista da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Todos nós sabemos que quando em 1948 foi proclamada a Carta dos Direitos Fundamentais, teoricamente as pessoas com deficiência estavam abrangidas nesses direitos que se proclamavam e também ficaram abrangidas nos tratados que depois vieram a ser adotados sucessivamente ao longo dos anos pelas Nações Unidas. Mas foi surgindo um clamor cada vez mais forte de que era necessário, mais do que essa inclusão, digamos, implícita ou tácita da questão da deficiência nos tratados, nas convenções de direitos humanos, porque havia um conjunto de especificidades, de necessidades específicas das pessoas com deficiência, para as quais era preciso chamar a atenção da responsabilidade dos Estados em assegurar resposta a essas necessidades. E este clamor foi-se intensificando a partir dos anos 70 do século XX, finalmente, em 1981, a ONU proclama esse ano como o Ano Internacional do Deficiente. E foi um marco muito importante para esta chamada de atenção de um olhar sobre a deficiência a partir de uma perspectiva de direitos humanos. A ONU fez mais, proclamou essa década como a década da deficiência e das pessoas com deficiência. E, portanto, ao longo de um ano foi convidando os Estados a desenvolver iniciativas, promover novas políticas, novos programas de atenção às necessidades das pessoas com deficiência. E é no quadro desta década que, em 1987, se calhar algumas pessoas sabem, para outras será novidade, mas é no quadro dessa década que surge a primeira proposta para o desenvolvimento de uma convenção específica sobre os direitos das pessoas com deficiência. É uma proposta avançada pela Itália e pela Suécia, mas pasme-se, essa proposta foi rejeitada pela Assembleia Geral da ONU. Naquela altura, portanto em 1987, não houve um consenso, nem uma maioria de Estados na ONU que considerassem que era importante, que era necessário, que era oportuno desenvolver uma nova convenção para proteger os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, foram precisas mais décadas de trabalho para chegarmos a esta convenção que nós temos hoje. O que foi possível consensualizar nessa altura e que é publicado em 1993, é um outro documento que alguns se recordarão, as normas standard para a igualdade de oportunidade, as normas padrão para a igualdade de oportunidades, que era um documento orientador também das políticas dos Estados para o desenvolvimento de novas políticas ajustadas às necessidades das pessoas com deficiência. Mas esse documento não era uma convenção de direitos humanos, portanto não tinha um poder vinculativo para os Estados, não era uma obrigação, era apenas uma orientação para os Estados seguirem
esse rumo de políticas baseadas nos direitos humanos e protetoras e promotoras dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E, portanto, decorrem quase mais 10 anos, até que em 2001 o assunto é debatido novamente no quadro das Nações Unidas e nessa altura é então estabelecido uma comissão ad hoc para desenvolver uma nova convenção. E num espaço relativamente recorde de tempo, em 5 anos, esse grupo, com uma participação muito, muito forte das pessoas com deficiência, das organizações representativas das pessoas com deficiência, surge um texto, é debatido e é consensualizado um texto que hoje conhecemos como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção é então adotada em 13 de dezembro de 2006, na reunião de 13 de dezembro de 2006, na sede da ONU, e abre para assinatura em 2007, em março de 2007, sendo que Portugal está entre os países que imediatamente assinam a convenção e que 2 anos depois a ratificam, isto é, confirmam através de um decreto presidencial que Portugal pretende aderir a esta convenção, pretende implementar esta convenção. Na sequência de todo este processo, assinalo já em 2016 o primeiro momento de diálogo construtivo do Estado português com o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, portanto, a primeira avaliação a que Portugal foi sujeito sobre a implementação da Convenção. Temos, portanto, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o protocolo opcional assinados. Temos uma versão também em leitura fácil disponível em Portugal. Mas a divulgação destes direitos, a divulgação da Convenção e, sobretudo, o respeito à sua efetiva implementação de todas as normas, de todos os direitos que estão ali consagrados, tem sido um processo lento e um processo, até diria, com alguns avanços e recuos ao longo destes já mais de 10 anos de implementação. E o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos surge no quadro de uma instituição de ensino superior, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que é uma das 19 escolas da Universidade de Lisboa, surge justamente com a missão de acompanhar a implementação das políticas para a deficiência em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. Portanto, tínhamos esta ambição também de trabalhar com estes países em conjunto, partilharmos metodologias de trabalho, experiências, promovendo processos participados de monitorização e desenvolvimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E participados porque a própria Convenção convida a este envolvimento muito forte das pessoas com deficiência e das suas organizações representativas nos processos de monitorização da própria Convenção e, portanto, chama a atenção realmente para este papel importantíssimo que cabe às pessoas com deficiência e às suas organizações de vigiarem, não é? De monitorizarem, de acompanharem a evolução das políticas e das práticas no sentido da efetivação dos seus direitos humanos. Então, para vos apresentar um pouco este observatório, ele tem uma estrutura muito, muito simples, com uma pequena coordenação, com 3 investigadoras e que eu integro, um grupo depois de outros investigadores e investigadoras que participam em projetos, nos vários projetos de investigação que temos vindo a desenvolver, e um conselho consultivo, que é aquilo que eu chamo a alma, o coração deste observatório. Porque se nós pretendemos promover processos participados de monitorização, é fundamental que mantenhamos uma porta de contacto, de diálogo permanente
com o movimento das pessoas com deficiência, com as suas organizações representativas. E na estrutura do nosso observatório, este Conselho Consultivo preenche exatamente essa função. Salvo erro, aqui no próximo slide, exatamente, tenho a lista das organizações que compõem este Conselho Consultivo, com quem nós reunimos várias vezes ao ano, que representam todas as áreas da deficiência. Muitas delas são federações de âmbito nacional, portanto têm uma representatividade e uma abrangência ao nível de todo o país. E temos também uma articulação com várias universidades, onde colegas estão a trabalhar também temáticas ligadas à deficiência. Portanto, nós temos em Portugal uma realidade que é, enfim, temos uma dimensão muito menor enquanto país relativamente ao Brasil, obviamente, e em termos da área de estudos da deficiência, temos uma realidade também ainda muito, muito incipiente, no sentido de que o número de investigadores que trabalham nesta área, que estão a desenvolver pesquisa, sobretudo se estamos a pensar numa pesquisa menos de caráter médico ou de reabilitação, mas mais numa vertente das ciências sociais. Temos apenas alguns investigadores dispersos em universidades que vão de norte a sul do país, mas onde se calhar há uma pessoa em cada uma destas universidades a trabalhar estes temas, nesta perspectiva das ciências sociais. E, portanto, se nós não tivermos um espaço para nos juntarmos, para também trabalharmos em conjunto, o nosso trabalho fica muito mais empobrecido e torna-se muito mais difícil. E depois, voltando só aqui atrás, estas 4 áreas são aquilo que nós chamamos os nossos 4 eixos de intervenção. Trabalhamos na área da informação, da formação, da investigação e da intervenção social e policy advice em torno das questões da deficiência e dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E apresentarei agora de uma forma mais detalhada cada uma destas diferentes áreas. Então, começando pela área da informação, temos um site, e hoje há a percepção de que qualquer organização, qualquer estrutura, se não tiver um site, é como se não existisse para o mundo. Num mundo cada vez mais digitalizado, é por estes meios que mais facilmente se divulga e se acede à informação. E, portanto, nós quase desde o início temos um site onde colocamos muita informação sobre a nossa atividade de pesquisa, os nossos relatórios que vamos produzindo, onde vamos também dando conta daquilo que são os estudos, as pesquisas realizadas por organizações internacionais e que nos parecem relevantes para o contexto nacional, onde damos conta dos eventos que estamos a organizar, etc. Produzimos também uma newsletter trimestral, também digitalizada, em formato digital, portanto, que é distribuída já numa mailing list bastante alargada. E mantemos um contacto bastante frequente com os meios de comunicação social, seja com a imprensa, seja com a televisão, seja com a rádio. Somos muitas vezes solicitados, pelo menos em Portugal não existem muitas outras estruturas que estejam habilitadas a comentar assuntos relacionados com a deficiência e, portanto, nós temos uma presença regular na comunicação social, quer quando divulgamos os resultados das nossas pesquisas, quer quando existem iniciativas legislativas e nós somos chamadas a comentar essas produções.
Na área da formação, temos organizado ao longo destes anos, e o Observatório existe desde 2013, 2012, 2013, temos organizado várias atividades de formação, mantemos regularmente ciclos de seminários de investigação, por exemplo, com alunos de mestrado e de doutoramento, que estão dispersos em várias universidades do país também, a fazer os seus trabalhos, e que, portanto, encontram neste ciclo de seminários uma comunidade onde podem partilhar os seus trabalhos em progresso, os resultados das suas pesquisas, trocar ideias, recolher pistas interessantes para a investigação ou para a de bibliografia ou enfim, de outros materiais que possam ser necessários. Temos organizado também várias conferências, formação no contexto de projetos e ateliês de capacitação em deficiência e direitos humanos, que fizemos muito ao início, porque quando nós começámos o nosso trabalho, eu não sei qual é que é a realidade no Brasil, e talvez possamos discutir isso depois num momento de debate, mas em Portugal não se falava de direitos humanos. Os direitos humanos eram um conceito muito estranho para a cultura nacional em 2010, em 2009. Portanto, era toda uma linguagem, toda uma abordagem que era muito, muito, muito desconhecida para a maior parte das pessoas. E, portanto, foi mesmo necessário fazer este trabalho. Para podermos fazer esta capacitação, para podermos criar um mínimo de conhecimento na sociedade portuguesa, até nas próprias pessoas com deficiência, nas próprias organizações das pessoas com deficiência, de que a deficiência é uma questão de direitos humanos. Na área da intervenção social e policy advice, que resulta muito, no fundo, do nosso trabalho de investigação, integramos uma rede europeia de especialistas que, desde 2011, faz análise de políticas e de programas do governo, de ações do governo, no sentido de perceber qual o impacto tem na vida e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Desenvolvemos pareceres e propostas no âmbito de processos de consulta pública na área da deficiência. Eu peço desculpa, vou ter que interromper aqui. Pessoal, só um minutinho, acho que a professora precisou. Não, os problemas de estarmos a trabalhar de casa. Quando toca a campainha. Peço imensa desculpa. E não está mais ninguém para atender. Mas dizia eu, temos feito também diversas propostas, pareceres, no âmbito de processos de consulta pública de políticas públicas na área da deficiência. Neste momento, por exemplo, ou a mais recente, foi um parecer sobre a reforma da Lei de Saúde Mental, que fizemos agora mesmo entre outubro e novembro, no início do mês de novembro, no âmbito e em colaboração com o mecanismo, com uma outra estrutura, um mecanismo de monitorização da Convenção, porque está em elaboração no Parlamento esta lei, e a nós parece-nos que ela ainda está muito aquém daquilo que seria desejável em termos de uma perspectiva de direitos humanos. O nosso primeiro trabalho, e foi um trabalho muito, muito relevante a nível nacional, foi a elaboração deste relatório que nós chamamos paralelo, portanto, no âmbito daquele processo de avaliação do Estado português à luz da Convenção, portanto, pelo Comitê dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência,
nós produzimos, em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com as organizações de pessoas com deficiência, um relatório de monitorização desta convenção, que enviámos também para a ONU, a par do relatório oficial que o Estado português enviou, e que teve um grande impacto, porque, como imaginam, o relatório oficial, aquele que é enviado pelos Estados, tende a sublinhar apenas os avanços que aconteceram num determinado período, e por vezes esses avanços são avanços do ponto de vista da produção de nova legislação, mas não necessariamente avanços em termos práticos, porque não sei se no Brasil tem uma experiência semelhante, mas em Portugal nós temos uma realidade em que muitas vezes as leis são boas leis, mas há depois uma grande distância entre o texto da lei e a sua implementação no terreno. Ocorrem várias resistências, bloqueios que impedem uma efetiva implementação da legislação. E claro, o nosso relatório, como relatório paralelo, chamava a atenção justamente para essas lacunas e teve um grande eco junto da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que depois, no final desse processo de avaliação, elabora um conjunto de recomendações para o Estado e que, digamos assim, retomou muitos dos pontos que nós tínhamos sinalizado como menos bem conseguidos para justamente fazer recomendações ao Estado português. No âmbito da investigação e do apoio à investigação, temos vindo a desenvolver vários projetos. O mais recente, que está ainda em curso, é um projeto sobre o direito à autodeterminação das pessoas com deficiência intelectual e psicossocial, que nós em Portugal tínhamos uma lei de interdição que impedia, de facto, que as pessoas com deficiência intelectual pudessem exercer os seus direitos se fossem consideradas interditas pelo tribunal, com base nas suas incapacidades, mas aquilo que a Convenção hoje preconiza é uma perspectiva diferente, em que o que se afirma é não cercear direitos, mas sim conceder os apoios às pessoas para que elas possam exercer os seus direitos. E, nesse sentido, houve uma mudança legislativa importante em Portugal, em que se aboliu esse regime de interdição e se criou um regime supostamente mais flexível, que poderia ser adaptado caso a caso, em função das necessidades de apoio de cada pessoa. Mas nessas necessidades de apoio, a legislação previa um largo espectro, poderia ir de um apoio mínimo a um apoio máximo. E os primeiros ecos que começamos a ter da aplicação dessa legislação iam no sentido de que os tribunais estavam sistematicamente a optar pelos apoios máximos, pela atribuição de apoios máximos, o que não era muito diferente do tal regime anterior que tinha sido abolido da interdição. No regime da interdição, por exemplo, as pessoas não poderiam votar, não poderiam casar, não poderiam perfilhar, não podiam constituir família. Na situação atual, voltávamos a encontrar todas essas proibições nos acórdãos judiciais, apesar da lei permitir uma flexibilidade completamente diferente. Isto foram os primeiros ecos que nos chegavam, alguns casos pontuais, portanto este estudo visa, de uma forma mais sistemática e rigorosa, avaliar de facto como é que esta lei está a ser implementada no nosso país, para perceber o tal hiato de que vos falava há pouco, não é? A tal distância que muitas vezes vai do espírito, do texto de uma lei para a sua implementação. É mais fácil mudar o texto de uma lei do que mudar a mentalidade e a percepção que os juízes têm sobre as reais capacidades das pessoas com deficiência intelectual. Esse é um processo muito mais lento, muito mais difícil.
E, portanto, é preciso perceber onde é que estão essas resistências, onde é que estão esses obstáculos, para podermos, então, identificar e desenvolver recomendações que possam ajudar a tornar mais eficaz essa nova legislação. Fizemos também estudos durante a pandemia e, sobretudo, durante os períodos de confinamento, para perceber o impacto da Covid-19 nas pessoas com deficiência, nos seus cuidadores e cuidadoras. Fizemos já um estudo sobre a participação política das pessoas com deficiência num ano em que coincidiram em Portugal eleições europeias para o Parlamento Europeu, eleições para o Parlamento Nacional e eleições para as autarquias locais. E, portanto, foi um ano particularmente intenso do ponto de vista político e quisemos medir quais eram também os obstáculos e as dificuldades que as pessoas com deficiência encontravam nessa participação política, nomeadamente na expressão do voto e no acesso à informação para a decisão do voto. Estudos sobre professores com deficiência em Portugal, fala-se muito em educação inclusiva e quando se fala em educação inclusiva, só na maior parte dos casos pensamos nas crianças com deficiência, não é? Nos estudantes com deficiência, mas também há professores com deficiência no sistema de ensino e, aliás, a presença mais massiva de professores com deficiência poderia ser uma experiência muito importante para alunos com deficiência perceberem que têm possibilidade de ter sucesso. Eles são relativamente poucos ainda em Portugal, os professores com deficiência, mas quisemos perceber quais eram as suas práticas, como é que eles exerciam essa profissão, quais eram as dificuldades com que se defrontavam no exercício dessa profissão também. Estudos sobre os direitos das crianças com deficiência. Fizemos um estudo em 2012 durante o período da austeridade para perceber também como é que isto afetava especificamente os direitos das pessoas com deficiência. E temos feito também algumas pesquisas internacionais. Um estudo sobre proteção social das pessoas com deficiência na Europa, estudos no Norte de África, vários trabalhos no Norte de África, e no Médio Oriente. Temos trabalhado também sobre questões até de interseção da deficiência e do género. Um dos nossos produtos, digamos assim, um dos produtos do Observatório mais visíveis e que tem tido um maior impacto, quer na comunidade científica, quer no contexto das organizações para sustentar ativismo e para a decisão política, têm sido estes relatórios, Pessoas com Deficiência em Portugal, Indicadores de Direitos Humanos, que publicamos anualmente desde 2017. E que, a partir de um conjunto de indicadores específicos que atravessam várias áreas, a discriminação, a educação, o trabalho, emprego e trabalho, e condições de vida e proteção social, portanto, estas 4 áreas, nós vamos utilizando sempre estes indicadores, os mesmos indicadores, tentando perceber como é que tem sido a evolução de Portugal na promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E, portanto, esta última parte da minha intervenção vai um bocadinho no sentido de partilhar convosco alguns resultados destes indicadores. Então, começando aqui com a educação, este quadro mostra-nos, este gráfico mostra-nos, e é um gráfico que faz a comparação dos anos letivos 2016-17, 17-18 e depois 20-21. Entre 17 e 18 e 20 e 21, houve uma mudança legislativa. Houve uma nova legislação que foi introduzida em termos de educação inclusiva em Portugal, e essa nova legislação aprofundou um caminho que já vinha a ser traçado em Portugal relativamente à inclusão de crianças com deficiência na escolaridade básica e obrigatória. Portanto, em Portugal, a escolaridade obrigatória
abrange 12 anos. Inicia-se por volta dos 6 anos, das crianças por volta dos 6 anos e termina por volta dos 18, 17, 18, e portanto são 12 anos distribuídos por vários ciclos, desde a educação pré-escolar é antes dos 6 anos ainda, são os 4 e os 5, depois o primeiro ciclo entre os 6 e os 9, o segundo entre os 10 e os 12, o terceiro ciclo dos 13 e 14, e o ensino secundário, e 15 talvez, e o ensino secundário dos 16 aos 18. E, portanto, o que é que este gráfico nos mostra? Este gráfico refere-se a percentagem, ou o número, aliás, de estudantes que nestes diferentes ciclos estão abrangidos por medidas de apoio especiais. Portanto, até 2018, a legislação falava de crianças com necessidades educativas especiais, era a legislação que era utilizada, era a designação que era utilizada. Desde 2020-21, aboliu-se essa expressão necessidades educativas especiais, porque o conceito é diferente. A ideia de que todas as crianças têm um potencial educativo, todas também têm necessidades, obviamente, e, portanto, fala-se em apoios que podem ser seletivos ou adicionais. E, portanto, as medidas seletivas e ou adicionais são aquelas que são atribuídas a crianças com necessidades mais complexas e que, portanto, fariam parte, grosso modo, do tal anterior contingente de estudantes com necessidades educativas especiais. Portanto, estamos a comparar coisas que não são exatamente a mesma coisa, mas que são comparáveis. E aquilo que este gráfico nos mostra, se virem, a barrinha cinzenta é aquela que corresponde agora à nova legislação e às tais medidas seletivas e adicionais, e, portanto, nós vemos que na educação pré-escolar e no primeiro ciclo houve um aumento do número de crianças abrangidas por estas medidas. No entanto, nos outros ciclos todos, de segundo, terceiro e ensino secundário, houve até uma ligeira quebra, ou manteve-se igual, ou houve uma pequena quebra no número de estudantes abrangidos. No total, há mais estudantes abrangidos hoje por medidas seletivas e adicionais do que havia estudantes a serem considerados com necessidades educativas especiais e, portanto, também a receberem alguns apoios na legislação anterior, mas esse aumento dá-se mais nos grupos mais jovens do que nos grupos mais avançados da escolaridade obrigatória. Este outro gráfico já nos mostra a situação ao nível do ensino superior. E aqui, de facto, nós temos tido uma progressão bastante linear no número de estudantes com deficiência que chegam ao ensino superior em Portugal, desde pelo menos 2017-18. Todos os anos nós vemos que em cada ano esse número vai aumentando. Esta linha preta traduz esse crescimento regular, linear, e depois aqui vemos que há oscilações, não é? O crescimento não é igual em todas as regiões do país, não se tem dado de todo da mesma forma, mas isso já são diferenças regionais que também encontramos na população em geral, mas no total, no país e ano a ano, nós vemos que cada vez há mais estudantes com deficiência a chegar ao ensino superior, o que é uma ótima notícia, não é? E também vemos que a maior parte destes estudantes frequentam o ensino público, as universidades públicas, o que também é um sinal positivo da capacidade destas instituições de acolherem estes alunos, não é? Apenas 10% ou 11% quase frequentam universidades privadas. E isto parece-nos ser também um indicador interessante de que as universidades públicas estão a conseguir responder a esta população e a assumir a sua responsabilidade na resposta a esta população. Quando olhamos não para o número dos que entram ou dos que frequentam, mas para o número dos que obtêm um diploma no ensino superior, aí a evolução já não é tão linear. Este gráfico que vos mostro tem esta linha aqui a verde que mostra que
Num ano subimos, no outro ano baixamos, depois voltamos a subir, depois voltamos a descer. E, portanto, andamos aqui ainda com uma grande instabilidade, digamos assim, neste indicador do número de diplomados. Há uma oscilação muito grande, não tem havido a mesma progressão linear. E, portanto, este dado, com o dado que acabei de vos dar no gráfico anterior, mostra que há qualquer coisa aqui que não está ainda a correr bem, não é? Se por um lado há cada vez mais alunos a chegar, deveria haver sempre também cada vez mais alunos a se diplomarem, a se graduarem. Se isso não acontece é porque alguns desses alunos provavelmente desistem ou demoram mais tempo a graduar, e isso tem a ver provavelmente com a falta de condições que encontram nas instituições de ensino superior para dar resposta às suas necessidades. Portanto, é um indicador que ainda nos deve fazer pensar que há trabalho aqui a realizar para criar iguais oportunidades para estes estudantes relativamente aos outros estudantes. Passando agora para a área do emprego, nós verificamos que, pelo menos desde 2016 até agora 2020, tem havido sempre uma diferença na taxa de emprego entre pessoas com e sem deficiência. Portanto, há sempre mais pessoas sem deficiência no emprego do que pessoas com deficiência. Portanto, há aqui um desfazamento, uma disparidade que importa reduzir. Portanto, há uma desigualdade, não é? Claro que essa desigualdade já foi maior, já foi de 22 pontos percentuais em 2016 e agora em 2020 estava em 18 pontos percentuais, mas essa disparidade, enquanto existir, é preocupante e queremos que ela, de facto, se reduza o mais possível. Curiosamente, a diferença, a disparidade é maior quando comparamos homens com deficiência com os homens sem deficiência do que quando comparamos mulheres com deficiência com mulheres sem deficiência. Mas isto também se poderá explicar eventualmente pelo facto de nós sabermos sociologicamente que o trabalhador ideal no mercado de trabalho é masculino, branco, sem deficiência, completamente disponível para a entidade empregadora. A mulher já não é vista como representando esse mesmo ideal. Porquê? Porque a mulher é muitas vezes associada à ideia de alguém que tem que prestar cuidados a crianças, a idosos, a pessoas dependentes da família e, portanto, não está tão disponível como o homem no mercado de trabalho. E daí as diferenças salariais que existem, enfim, as dificuldades que as mulheres enfrentam para entrar no mercado de trabalho, etc. Ora, é curioso verificar que perante esse ideal, se calhar há uma distância maior do homem com deficiência face a esse ideal do que da mulher com deficiência face à mulher sem deficiência, que também já não é o ideal, já fica aquém do ideal. Portanto, ela a mulher com deficiência não está tão distante daquele padrão já um pouco manchado que a mulher sem deficiência representa no mercado de trabalho. É uma hipótese explicativa, teríamos que testar isto de uma forma mais aprofundada, mas é uma hipótese que pode eventualmente ajudar a compreender este resultado. Olhando agora para a evolução do desemprego, não do emprego, mas do desemprego na população com deficiência em Portugal e o desemprego registado. Primeiro, o que é que isto significa, desemprego registado? O que é este indicador? Desemprego registado corresponde à população que se inscreve nos chamados centros de emprego de uma entidade que é um Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal e que é a agência de emprego do Estado, digamos assim, para qualquer cidadão. Portanto, qualquer pessoa que procure emprego pode ir junto desta entidade, fazer a sua inscrição e obter ajuda na procura de emprego, na obtenção de emprego. Portanto, o desemprego registado
este indicador é sempre um indicador que fica aquém da verdadeira dimensão do desemprego, porque há muitas pessoas que estão desempregadas e que não tomam a iniciativa de se inscrever nesse instituto. Portanto, estamos assim sempre a funcionar com um número que é um número inferior àquilo que o desemprego representa. Mas o que acontece é que em Portugal nós não temos estatísticas desagregadas por deficiência para o desemprego. Portanto, nós não temos outra forma de conhecer o desemprego. É a melhor aproximação que temos em Portugal para conhecer os níveis de emprego e desemprego da população com deficiência. Então, este gráfico mostra-nos que desde 2011 até 2021 tem havido também aqui uma progressão, um aumento que se registra de cerca de 31% no desemprego registado das pessoas com deficiência, homens e mulheres. Mas quando olhamos para a situação dos homens e das mulheres separadamente, vemos que os homens têm tido aqui alguma oscilação, mas mais ou menos mantêm-se nos mesmos níveis. São as mulheres com deficiência que têm aumentado mais em número de desemprego registado. Aumentaram-se 63% desde 2011. Como estamos a falar de desemprego registado, temos que ter aqui um cuidado. Isto não significa apenas que aumentou o desemprego das mulheres com deficiência, muito mais do que o dos homens. Isto também significa que há hoje muito mais mulheres do que havia em 2011 a irem inscrever-se como desempregadas no centro de emprego da sua zona de residência. O que significa que estas mulheres poderão estar hoje mais interessadas em encontrar emprego do que estariam aqui há 10 anos atrás, quando se calhar muitas delas nem faziam parte desse grupo que ativamente procurava emprego. Portanto, este indicador, porque tem esta limitação de ser apenas o número de pessoas desempregadas, mas que estão inscritas nos centros de emprego, tem que ser olhado com algum cuidado. E este resultado na subida do desemprego das mulheres é negativo, na medida em que nos diz há mais mulheres desempregadas, mas é positivo no sentido em que nos diz há mais mulheres com deficiência à procura de emprego hoje do que estavam em 2011. É mais interessante tentarmos olhar para o perfil deste grupo de pessoas que em 2020 estavam inscritas como desempregadas. E este perfil é preocupante, porque o que é que ele nos mostra? Este gráfico mostra-nos que a maior parte destas pessoas inscritas como desempregadas não estavam, como podem ver aqui, não estavam nem em 16, nem em 17, nem em 2018, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021, à procura do primeiro emprego. Elas estão, sobretudo, à procura de um novo emprego. Também não são pessoas que, ao longo destes anos, em nenhum destes anos, estas pessoas estavam com desemprego de curta duração, ou seja, menor de 12 meses. Pelo contrário, a maior parte destas pessoas estão desempregadas há mais de 12 meses. E, aliás, este número tem vindo a crescer nos últimos anos, não é? E, por último, estas pessoas também não correspondem tanto a uma população jovem, mas, sobretudo, a uma população adulta com mais de 25 anos. Então, estamos perante pessoas que estão desempregadas há mais de 12 meses, que têm mais de 25 anos e que estão à procura de um novo emprego. E, portanto, isto significa que são pessoas com experiências de curto emprego, de emprego precário, que não se torna uma inserção sustentada no mercado de trabalho. E isso é realmente mais preocupante. Por outro lado, no setor privado, em 2019, em Portugal continental, apenas 0,58% do total de recursos humanos, vejam, 0,58%, é menos de 1%, não é? Estamos a falar de menos de metade de 1%. Apenas metade de 1% do total de recursos humanos das empresas portuguesas com mais de 10 trabalhadores eram pessoas com algum tipo de deficiência. Portanto, estamos aqui a falar de uma franja ínfima, não é? Da população empregada. Se nós temos na população cerca de
15 a 18% das pessoas têm algum tipo de incapacidade e depois só temos 0,5%, nem 1% está no mercado de trabalho. Claro que tem havido um crescimento nesta população face aos últimos anos, portanto, todos os anos vemos um crescimento, cada vez há mais pessoas a trabalhar, inseridas no mercado de trabalho, mas ainda estamos a falar de uma percentagem muito, muito, muito pequena. Na administração pública a mesma coisa, temos cerca de 2,6% dos trabalhadores das administrações públicas têm algum tipo de deficiência, ou tinham em 2020. Também representa um crescimento face a anos anteriores, mas em 2020 até foi o crescimento mais baixo dos últimos anos. Apesar disto, tem havido um crescimento, não é? Na administração pública, nos últimos 9 anos, o número de trabalhadores aumentou 58%. E as mulheres, trabalhadores com deficiência, não é? E as mulheres com deficiência foram sempre o grupo que prevaleceu. E eram cerca de 67% das pessoas com deficiência que estavam na administração pública em 2020 e que tinham algum tipo de deficiência. Isto também se pode explicar pelo facto de, em geral, na administração pública, nós encontramos uma predominância feminina, não é? Há mais mulheres do que homens na administração pública em Portugal. Aumentou também o número de trabalhadores com deficiência no setor privado, entre 2011 e 2019, é o que este gráfico nos mostra, aumentou 93%, portanto foi um aumento muito significativo, embora estejamos sempre a falar dos tais números muito baixinhos, por isso é que igualmente também é tão grande. E aqui também uma predominância de mulheres com deficiência. Mas temos que ler estes dados com cautela, e é importante analisar a sua distribuição etária. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no setor privado, por sexo e grupo etário, em 2019, quando olhamos para a sua distribuição, o que é que nós vemos? Vemos que o grupo etário onde há maior presença de pessoas com deficiência, é o grupo etário dos 45 aos 64 anos. Então, se nós pensarmos que é este grupo, e não, comparativamente, o grupo dos menos de 18 anos ou dos 18 aos 34, que são um número muito baixinho. Então, o que é que isto significa? Significa que, provavelmente, estes trabalhadores ou trabalhadoras já se encontravam a trabalhar nestas empresas. Portanto, eles não representam novas admissões, porque não é muito provável que uma empresa contrate maioritariamente pessoas de 45 a 64 anos. As empresas vão contratar, sobretudo, então no setor privado, não é? Pessoas mais jovens. Não é? Aliás, a partir dos 40 anos é extremamente difícil conseguir uma inserção no mercado de trabalho, porque atualmente 45 anos já é alguém que é visto como com competências quase obsoletas no mercado de trabalho, portanto não interessa muito às empresas. Ora, se nós vemos essa predominância deste grupo, é porque a maior parte destas pessoas já estavam lá e adquiriram deficiências ou incapacidades e mantiveram-se nos seus postos de trabalho. E, portanto, quando as empresas têm que fazer um reporte anual, que é o chamado balanço social para o Ministério do Trabalho, e onde reportam, entre várias outras coisas, o número de trabalhadores com deficiência que têm ao seu serviço. E é por aí que nós retiramos estes dados. Então, em síntese, o que é que nós vemos destes dados do emprego, que aqui foram mais dados que vos apresentei? Nos últimos 10 anos tem crescido o desemprego registado da população com deficiência, aumentou 30%, mas simultaneamente também aumentou o número de trabalhadores e trabalhadoras, quer no setor privado, um aumento de 58%, quer no setor público, aqui um aumento de 93% entre 2011 ao longo desta década, não é? Mas mesmo assim não representam hoje mais do que 0,58% no setor privado e 2,62% nos funcionários públicos.
A maioria destes trabalhadores são de mulheres com idades acima dos 45 anos, pelo menos no setor privado. E por isso este crescimento poderá não representar tanto uma subida líquida de emprego, mas antes refletir situações de acomodação de pessoas que já estavam nos quadros das empresas e das administrações públicas e que adquirem algum tipo de deficiência por uma doença crónica que se agudiza ou pelo processo de envelhecimento. Ou ainda, porque em Portugal nós temos uma legislação que, para comprovar a deficiência, as pessoas têm de obter um atestado médico, uma espécie de um atestado médico, que é o chamado atestado multiusos. A pessoa é submetida a uma avaliação e se essa avaliação determinar que há uma incapacidade de 60% ou mais, esse trabalhador ou trabalhadora é contabilizada como tendo uma deficiência e, portanto, entra nos tais números que vos acabo de mostrar. Mas acontece que em Portugal, se uma pessoa tiver passado por uma situação oncológica qualquer, automaticamente lhe é atribuído também esse atestado com 60% de incapacidade. E, portanto, este tal aumento muito forte que nós vimos de pessoas com 45 a 64 anos nas empresas e nas administrações públicas deverá representar, muito provavelmente, mais do que qualquer outra coisa, deverá refletir o número de pessoas, até se calhar com situações oncológicas, que passaram a ter esse tal atestado e que, portanto, agora têm oficialmente uma incapacidade de 60% ou mais, ainda que estejam no desempenho pleno das suas funções e das suas capacidades, porque, entretanto, têm as situações oncológicas controladas. Por outro lado, há este dado que é também paradoxal, não é? Em 2019, em Portugal continental, havia mais pessoas com deficiência abrangidas por medidas e programas de formação promovidos pelo IFP, eram 37 mil pessoas nestas formações e nestas medidas, do que pessoas no mercado de trabalho, quer no setor público, quer no setor privado. Portanto, tínhamos mais pessoas com deficiência a fazer formação do que pessoas no mercado de trabalho, o que é realmente paradoxal e que revela a enorme dificuldade que as pessoas com deficiência têm ainda a ingressar no mercado de trabalho em Portugal. Por último, alguns dados da proteção social e condições de vida. E o primeiro é este indicador, que é o indicador do risco de pobreza ou exclusão social dos agregados familiares por deficiência. Isto é um indicador que é recolhido em todos os países da União Europeia, num inquérito que é feito anualmente às condições de vida das pessoas, e que é um indicador por agregado. E, portanto, o que se distinguem aqui são os agregados familiares de pessoas que têm, agregados familiares de pessoas com deficiência e agregados familiares de pessoas sem deficiência. E aquilo que nós vemos, por esta barra cor laranja, é que o risco de pobreza é sempre superior, desde 2016 pelo menos, é sempre superior nos agregados de pessoas com deficiência. E é uma diferença ainda bastante grande. Era uma diferença que se estava a esbater, porque víamos que havia uma redução mais rápida, mais drástica, mais acentuada no risco de pobreza ou exclusão social, no caso das famílias de pessoas com deficiência, do que até na população em geral. Mas, desde 2020, isto é o efeito claro da pandemia, disparou novamente e aumentou ligeiramente aqui a diferença, de novo, entre estes dois grupos. E a pandemia teve aqui um efeito realmente muito acentuado. Na população em geral também, obviamente, todos empobrecemos com a pandemia, de uma maneira geral, mas para quem já estava em níveis bastante superiores, foi mais grave essa subida. Este segundo gráfico dá-nos a evolução da proporção de agregados com grande dificuldade em fazer face às despesas habituais por deficiência. E por grau de deficiência, na verdade. Porque aqui nós temos as pessoas que têm
deficiência, os agregados de pessoas com deficiência grave, é a linha de cima. Depois a linha laranja, os agregados de pessoas com deficiência moderada. E depois a linha de baixo, os agregados familiares que não têm pessoas com deficiência. E, portanto, entre os agregados familiares da população em geral, sem deficiência, e os agregados das pessoas com deficiência grave, nós estamos a falar de um risco ou de uma dificuldade em fazer face às despesas habituais que quase triplica. Passamos de 8,2% em 2021 para 21,8%, 22% no mesmo ano para os agregados das pessoas com deficiência grave. Portanto, este gráfico mostra de uma forma muito evidente, muito clara, que há realmente um peso e um impacto muito forte da deficiência no agregado familiar em termos da pobreza, expondo estes agregados, não é só a pessoa, é o agregado que vive muito mais acentuadas dificuldades para fazer face às suas despesas habituais. Portanto, em síntese e terminando, nós o que verificamos em Portugal nos últimos anos, com este trabalho de monitorização que o Observatório tem vindo a desenvolver, registamos realmente um avanço nas políticas sociais em várias áreas. Na área da proteção social, houve a introdução de uma legislação a chamada PSI, a Prestação Social para a Inclusão. É um novo apoio social com uma linguagem que também mais condizente com os direitos humanos, vem substituir uma prestação anterior que se chamava o subsídio de invalidez, que só o termo em si era absolutamente em oposição àquilo que é uma visão de direitos humanos e de cidadania para estas pessoas. Esta prestação, para além disso, permite a acumulação com rendimentos do trabalho para pessoas com graus de deficiência mais elevados. Tivemos a introdução de uma outra legislação, o MAVI, o modelo de apoio à vida independente, que atribui às pessoas com deficiência a possibilidade de recorrer a assistentes pessoais para desenvolver atividades de trabalho, de lazer, na educação, etc. É uma experiência ainda limitada a cerca de 1000 pessoas em todo o país e que tem também um financiamento que é ainda um financiamento através de fundos europeus e, portanto, não institucionalizado em Portugal, mas que representou aqui um avanço muito significativo no reconhecimento também de que não têm que ser as famílias a prestar os apoios, mas que as pessoas têm que ter, para viver uma vida com dignidade e com autonomia, têm que poder dispor dos apoios que necessitam. A legislação na área da educação inclusiva, de que vos falei também há pouco, que foi introduzida em 2018, legislação para as cotas, poderia ter acrescentado também, o sistema de cotas no setor privado, no setor público. Portanto, e todas estas medidas têm efeitos naturalmente positivos nos indicadores de direitos humanos. Pelo menos tiveram até 2019, com redução do desemprego e do risco de pobreza e exclusão social, com aumento do número de estudantes no ensino superior, estudantes com deficiência, com maior abertura das instituições de ensino superior também para acolher estes estudantes. No entanto, o que verificamos também é que a crise pandémica teve efeitos mais impactantes na população com deficiência ao nível do emprego, da pobreza, etc., e que parecem ser também de recuperação mais tardia e mais lenta, e isso é preocupante. Também percebemos, estes dados têm-nos vindo a mostrar isto de uma forma consistente, que as mulheres com deficiência e as pessoas com graus de incapacidade mais severos têm ainda maiores dificuldades e, portanto, enfrentam barreiras acrescidas. E, finalmente, que esta legislação sobre cotas que existe em Portugal parece ter mais efeito na retenção de trabalhadoras que adquirem incapacidades do que propriamente sobre novas admissões, e isto tanto para o setor público quanto para o setor privado. E pronto, penso que era isto que eu tinha para partilhar convosco e ficaria agora então disponível para o diálogo, para as vossas questões, para
para os vossos comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Paula. Muito bom ver uma apresentação. É interessante ouvir a senhora falar, porque nos países de baixa e média renda, como o Brasil, né, os países, nós temos 80% da população com deficiência do mundo que vive em condições precárias de acessibilidade e proteção social. Então, quando a gente assiste uma apresentação com indicadores que, de alguma forma, conversam também com os nossos indicadores, principalmente na inclusão no mercado de trabalho, existe uma diferença estrutural e de iniquidade social que é gritante, mas vocês também têm, né, problemas que são relativamente parecidos com os nossos, né? Então, é bom saber que não estamos sozinhos também em alguns cenários, né, principalmente em relação ao mercado de trabalho. É extremamente curioso, e aí, falando... você acabou de levantar uma das políticas, né, de um projeto que vocês têm aí de proteção social, pelo que eu entendi, de acompanhantes para que as famílias tenham condições de cuidar das suas próprias vidas, tem uma pessoa com deficiência em casa, né? É invejável. Bom, nós temos aqui duas perguntas. Uma pergunta vem do Instituto Jô Clemente, eu acredito que seja no centro de pesquisa deles, e a pergunta é a seguinte: doutora Paula, é muito interessante a sua apresentação, e eles gostariam de saber se o observatório tem dados segmentados para o mercado de trabalho, por tipo de deficiência, tipos de posições, renda e segmentos na indústria. Nós temos mais alguns dados que eu não trouxe relativamente, por exemplo, para o setor privado. Não sei se é isso que chama de segmento de indústria, mas sim para as áreas, para diferentes áreas, e explorámos esses dados num relatório, já não me lembro se há 2 anos, creio que foi de há 2 anos atrás, e esses dados mostravam uma distribuição muito semelhante da população com deficiência, até em termos de género, pelas várias áreas dos serviços, pelos vários setores de atividade, digamos assim. E, portanto, era uma distribuição muito, muito semelhante, com uma maior concentração dos homens, por exemplo, em setores de atividade como a metalurgia, e mulheres mais nos cuidados, nas atividades de cuidados, dos serviços, etc. Portanto, isso existe. Por tipo de deficiência, não temos. Esse elemento não existe. Disponível no balanço social. Eu penso que o balanço social só exige às empresas que indiquem o nível de incapacidade, portanto, se é de 60%, se é de 80%, qual é o nível de incapacidade do seu trabalhador ou trabalhadora, mas não o tipo de deficiência, não é? E, portanto, esses elementos não existem. Por tipo de posição, também nunca conseguimos ter acesso a esse tipo de dados. Nós temos solicitado, acreditamos que pudesse ser possível às estruturas do Ministério fazer esses apuramentos, mas nunca nos foram disponibilizados esses dados. No que diz respeito ao rendimento, não sei se refere aqui ao rendimento também por via do salário, seria isso? Acredito que sim. Pois, como a questão tem mais a ver com tudo o que é do mercado de trabalho. Também nunca tivemos, já pedimos esses elementos, mas não nos foram também ainda disponibilizados. É possível, porque o problema é o cruzamento, é necessário que o próprio gabinete de planeamento e gestão do Ministério fizesse esses apuramentos, porque eles é que recebem esses dados e não nos disponibilizam as bases de dados. Portanto, eles disponibilizam-nos alguns indicadores que nós solicitamos, na nossa lista está esse,
mas não temos tido, de facto, essa resposta. Nós eu estou muito frustrada esta semana, porque acabam de ser disponibilizados em Portugal os dados dos últimos censos. E os últimos censos foram os censos de 2021, e nos censos de 2021, tal como tinha acontecido em 2011, nos censos de 2000 em Portugal, as operações censitárias realizam-se de 10 em 10 anos. Portanto, tinha havido em 2011 e voltou agora a haver em 2021, e utilizaram-se as famosas questões do grupo de Washington para avaliar a deficiência. É uma proxy, evidentemente, portanto é uma aproximação, uma estimativa, e esses dados em 2011, portanto, para quem não conhece, estas perguntas do grupo de Washington questionam relativamente a 5 ou 6 atividades de vida diária, qual é que é o grau de dificuldade que a pessoa tem na realização daquela atividade. E então a questão pode ser qualquer coisa como: tem dificuldade em ver mesmo usando óculos? E há 4 respostas possíveis. Não tenho qualquer dificuldade, tenho pouca dificuldade, tenho muita dificuldade ou não consigo realizar. Em 2011, o INE, que é o nosso Instituto Nacional de Estatística, apurou as respostas da seguinte forma: produziu um indicador em que dizia pessoas que indicaram ter muita dificuldade ou não conseguir realizar pelo menos uma das 5 atividades. E essa população, e essa percentagem de pessoas deu mais ou menos 18% da população portuguesa. Pelo menos cerca de 18% da população portuguesa dizia que, pelo menos relativamente a uma daquelas 5 atividades, tinha muita dificuldade ou não conseguia realizar. Este ano, ao disponibilizarem os dados, não fizeram este apuramento. As questões são exatamente as mesmas, as respostas, as 4 possibilidades de resposta eram exatamente as mesmas, só que desta vez o INE nunca nos dá o indicador fazendo este apuramento das pessoas que têm pelo menos uma dificuldade em que apresentam grande incapacidade ou incapacidade de realizar essa atividade. E, portanto, temos só separadamente cada um destes grupos, ou seja, sabemos quantas pessoas dizem que, relativamente à atividade 1, que não tinham dificuldade, que tinham alguma, que tinham muito ou não conseguiam, há 2 a mesma coisa, há 3 a mesma coisa, mas nunca dão, e nós não podemos somar aquilo tudo, porque a mesma pessoa pode ter mais do que uma dificuldade. Pode ter dificuldade a ver ou ouvir e a andar, por exemplo. E, portanto, se nós fôssemos somar todas as pessoas que dizem que não conseguem andar com todas as pessoas que diziam que não conseguiam ver, se a mesma pessoa tivesse dito que não conseguia ver nem andar, estaríamos a duplicar a contagem. Ao mesmo tempo, dão-nos dados relativamente ao emprego, à situação no emprego, aos rendimentos, etc, etc. Mas isto tudo para dizer que, neste momento, nós poderíamos já ter esses elementos, por exemplo, em relação ao cruzamento dos tipos de dificuldade com a situação no emprego ou com os níveis de rendimento, mas não podemos, terá que ser um trabalho adicional de análise daqueles elementos que vamos tentar fazer ainda junto do nosso Instituto Nacional de Estatística, mas que me deixou muito, muito frustrada, porque eu estava ali com grande expectativa de ter já os dados. Nós gostamos logo de ver os dados e de poder começar a fazer estas análises, e afinal vai demorar um bocadinho mais de tempo. Não sei se ficou claro. Sim, eu já parto para outra pergunta, mas eles complementaram a pergunta e eles perguntam assim para a senhora sobre esse levantamento do mercado de trabalho. Sem o apoio governamental, é viável efetuar esse tipo de levantamento? Se a senhora tem conhecimento de algum país que consegue fazer esse monitoramento sem o apoio governamental? Assim,
há países em que, de facto, há uma maior produção de estatísticas. Por exemplo, há um inquérito que é realizado a nível europeu em todos os Estados-membros da União Europeia, que é o inquérito ao emprego. E Portugal realiza esse inquérito com periodicidade trimestral. Agora, no Reino Unido, que até já nem faz parte da União Europeia, esse inquérito inclui uma pergunta sobre a deficiência e, portanto, permite comparar a população com deficiência e a população sem deficiência em relação a esse indicador. Em Portugal, Portugal não inclui essa pergunta da deficiência, portanto, nós nunca temos possibilidade de fazer essa comparação. Nos países onde pelo menos se produz estatísticas sobre estas matérias, torna-se mais fácil fazer este monitoramento. Quando isso não acontece, é mais difícil. No caso de Portugal, no nosso observatório, nós não temos apoio governamental. Nós temos o apoio da nossa instituição, do ISCSP, que aloja o observatório, que suporta os custos de uma assistente de investigação, e depois complementamos esse financiamento com projetos que vamos realizando e onde vamos conseguindo alguns outros recursos para o trabalho que desenvolvemos, mas é realmente... E o ISCSP tem também suportado o custo da produção destes relatórios que vos mostramos, que são disponibilizados digitalmente no nosso site, mas que também estão impressos num número limitado, mas que distribuímos pelo menos em algumas universidades, bibliotecas e municípios ao longo do país. Mas é muito difícil, de facto, é uma grande luta. Obrigada. O Cristiano pergunta o seguinte: doutora Paula Campos, parabéns pela sua palestra. Gostaria de saber como os gestores públicos têm enfrentado em Portugal a questão da implementação de políticas públicas em suas cidades, para torná-las mais inclusivas para as pessoas com deficiência. É um dos grandes problemas que nós temos no nosso país, é o problema das acessibilidades, porque nós estamos ainda muito, muito, muito aquém daquilo que seria necessário para efetivar o direito à participação, à vida independente, à mobilidade das pessoas com deficiência. Tem havido um esforço maior nos últimos tempos, uma maior sensibilidade nos últimos tempos a estas questões. No quadro do programa de resiliência, que é um programa com financiamento da União Europeia, na sequência da pandemia, todos os Estados-membros receberam verbas significativas, e há um montante que ou que será destinado às questões da acessibilidade. Mas, de facto, acho que há muito ainda a fazer a esse nível, e qualquer pessoa que visite Portugal e que se desloque, por exemplo, numa cadeira de rodas, ou qualquer pessoa que precise de um intérprete de língua gestual, ou qualquer pessoa que precise e que possa beneficiar de uma informação mais acessível, em leitura fácil, etc., defronta-se ainda com muitas barreiras no nosso país, e, portanto, isso é um problema que contribui, em grande parte também, para uma sistemática e estrutural violação dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal. Obrigada, professora. Agora eu quero fazer uma pergunta como professora, né? Na nossa universidade, nós temos recebido mais alunos também autodeclarados, pessoas com deficiência, e nós estamos vivendo um cenário muito semelhante na questão da chegada desses alunos e na acessibilidade desses alunos. Vocês têm algum modelo
que possa ser seguido? Como isso tem sido feito nas universidades portuguesas, né? Como tem sido feito esse acolhimento para os alunos? Há alguma estrutura diferenciada para a chegada desses alunos nas instituições de ensino superior? Uhum. Sim, nós temos alguns bons exemplos de gabinetes de apoio estudantes com deficiência em instituições de ensino superior. Há bons exemplos na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Aveiro, gabinetes já com uma larga experiência de vários anos no acolhimento a estes estudantes, na sensibilização e formação aos professores, na produção de materiais acessíveis para estes estudantes. Portanto, tem havido aí algum trabalho feito a esse nível. Eu creio que é ainda insuficiente, não é? Porque, por exemplo, na Universidade de Lisboa, neste momento, para além dessa estrutura na universidade, existe nas várias escolas, cada escola poderá criar o seu pequeno gabinete. Nós temos vindo a acompanhar, porque há um inquérito também que é feito todos os anos pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior sobre as respostas e os meios que as universidades põem ao dispor destes estudantes, e também temos vindo a perceber que há cada vez mais respostas, que há cada vez mais universidades, instituições de ensino superior a preocuparem-se com estas temáticas. Mas percebemos que há ainda grandes lacunas, não é? Que é preciso, por exemplo, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, até há muito pouco tempo não havia uma única residência que tivesse condições de acessibilidade para um estudante que fosse utilizador de cadeira de rodas. E, portanto, um estudante que viesse para Lisboa estudar no ensino superior e que fosse utilizador de cadeira de rodas, tinha que necessariamente encontrar um alojamento privado, a custos muito mais elevados, não é? Portanto, isto é absurdo. Como é que no século XXI, agora, há cerca de 4 anos, temos uma residência que tem 2 ou 3 quartos adaptados para estudantes? Quer dizer, como é que isto é possível? Só agora, em Lisboa, que é a maior universidade do país. Portanto, isto acho que diz muito do imenso que há a fazer. Depois, ao nível das estratégias pedagógicas, e enquanto professores e professoras percebemos isso bem, é extremamente exigente, não é? Dependente do tipo de necessidades dos estudantes, mas normalmente obriga à diversificação das estratégias pedagógicas, à diversificação do modo de disponibilização dos materiais, e isso implica alguma disponibilidade por parte dos docentes. Alguns têm, outros não. É mesmo assim. E, portanto, é muito complicado ainda, e creio que estes alunos enfrentam ainda barreiras acrescidas, e isso reflete-se nos tais números também que vos mostrava, e na tal oscilação que existe em termos da conclusão dos graus a que se propuseram. Sim, o que eu tenho de vivência no Brasil em relação à educação inclusiva é que nós temos na educação básica, que nós chamamos, né, educação básica e ensino médio, que é o que antecede o ensino superior, a legislação para a educação inclusiva, ela está, de alguma forma, sendo desenvolvida de forma mais proativa, né? Então, no ensino fundamental e no ensino médio, existe a contratação de professores previstos pela lei de educação inclusiva, e a nossa lei, ela prevê também a contratação dessas pessoas para o ensino superior. Mas, muito semelhante a Portugal, como a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela é recente, ela é de 2015. Então, essas pessoas estão chegando agora na nossa universidade, né? Antes, elas não conseguiam nem chegar, na verdade. Uhum. Então, eu acho que, aos poucos, nós temos que ir desenvolvendo estratégias pedagógicas também, e um pouco pensando nessa questão da barreira do docente, né? Porque acaba
que os professores eles têm que se adaptar à presença, enfim, desses alunos, que faz parte da diversidade humana, então eles têm que se adaptar à presença das pessoas com deficiência na universidade, né? Bom, aqui no nosso chat a gente não tem mais nenhuma pergunta, professora. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, mesmo assim, se recuperando. Espero que a senhora melhore bem, 100%. E foi maravilhosa a sua apresentação. Nós vamos trocando figurinhas nos próximos meses. Passo a palavra para a senhora. Eu é que agradeço mais uma vez a professora Gabriela também a amabilidade do seu convite e dizer que foi um gosto realmente estar aqui e que espero que possamos dar continuidade a estas colaborações também com o vosso observatório a florescer aí desse lado. Desejo muito obrigada. Se muito tudo obrigada correr também. Um abraço para a senhora. Tchau, professora. Melhoras. Igualmente. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Bom, nós terminamos aí com 5 minutos de antecedência a apresentação da professora Paula. Gostaria de saber da professora Marina se você quer continuar com a nossa programação ou damos uma pausinha de 5 minutos, Marina, que você prefere? Oi, pessoal. Eu acho que a gente tem um vídeo de apresentação agora do IJC. Eu acho que podemos dar seguimento ao vídeo e aí a gente amplia um pouquinho o intervalo, né, para retornar realmente às 3h15. A gente faz o vídeo até enfim, o tempo de duração do vídeo e fazemos o intervalo aí até as 15h30, tá bom? Tá certo. Então, só para a equipe técnica, por favor, passar o vídeo dessa tarde, por gentileza. Ainda não está vendo as imagens. Você pode reiniciar o vídeo, por gentileza? Porque perdemos o telefone. Muito obrigada. Eu sou Evaldo Mena, professor do Instituto João Clemente, e vou mostrar para vocês o trabalho que desenvolvemos aqui juntos atendidos, trabalhando com mandalas. A mandala é uma forma de se expressar, que representa o nosso universo interior e o universo exterior. E mesmo trabalho com cores, que ajuda na concentração, na observação. Todo esse processo, gente, é muito importante, porque ajuda muito no processo terapêutico do atendido. E chegando a resultados surpreendentes, né? Então esse é o trabalho de 1 ano e meio que estou desenvolvendo com esses alunos. Eu me chamo Alan Cunha, sou professor de fotografia aqui do Instituto JC e também sou fotógrafo. Aqui a gente trabalha a fotografia como atividade psicossocial. Essa exposição é resultado de uns exercícios das aulas práticas que a gente faz aqui. Aqui nós trabalhamos com um retrato, né? Um retrato que é uma vertente da fotografia, e o exercício aqui é o de retratar o outro e de ser retratado. Eu vejo como muito importante esse movimento, além da importância, né, de se produzir imagens sobre si, de ter referências de imagens sobre si, pensando a diversidade, pensando a identidade. Cadê você? Você, mostra pra mim você. Você. Onde? Cadê? E a capacidade
capacidade deles, né? Que a gente pensa, muitas vezes até eu mesmo penso que ele não tem capacidade, mas olha isso, como vocês sabem trabalhar. É bem lindo. Essas coisas são muito bonitas, então isso é muito importante para nós. E para eles também, né? Principalmente. Achei maravilhoso, sabe? Minha primeira exposição dos meus trabalhos. Minha família vai vir aqui, mas falta uma pessoa que não vai poder estar aqui. Quem que é minha mãe. Ah, sua mãe. A minha mãe era tudo. Você queria que ela visse essa exposição? Sim, queria. Queria que ela estivesse aqui, eu acho que ela ia ficar muito orgulhosa. Ver que eu me ergui, suportei tudo aquilo e hoje eu tô aqui. As mandalas, eu amo mandala, né? Eu tenho uma mandala na minha porta do meu quarto. Uma mandala que a minha mãe me deu. E adorei as mandalas, estão lindas. Os quadros aqui, as pinturas estão lindas. As fotos, então, nem se fala, né? Vendo a minha foto ali. A minha foto é essa daqui. Aqui, ó. Essa aqui que fiz pose. O que você sentiu quando você viu sua foto? Emocionada. Você acha que é importante ter essas fotografias aqui? Sim. Era, né, para ter, sim, as fotos é uma imagem da gente que mostra pra gente que é como a gente é. A minha família vai vir e vai ficar muito orgulhosa para ver meus trabalhos. E eu tô orgulhosa de mim. A exposição segue aqui no Instituto Geo Clemente, no salão principal do setor de inclusão profissional e longevidade, e ela fica até o dia 11 de novembro. Podem vir visitar de segunda a sexta-feira, das 8 às 4 horas. Um abraço. Muito obrigada, Rafael, pela transmissão. Então, agora nós faremos o intervalo até às 15h30, e às 15h30 nós retornamos com a nossa